Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia aqui com vocês no canal O Reino em Pauta. Canal esse que tem o encargo de levar todos os dias uma palavra viva, poderosa, vinda de Deus para o seu coração. Muito obrigado a todos vocês pela comunhão, muito obrigado pela mesa profética diária, aqui nesses minutinhos do Reino em Pauta, todas as manhãs. Queridos, eu estou falando sobre um tema bem incrível, que é o desconforto. Quando se fala em desconforto, logo a gente fala, eu não quero ter desconforto. Mas na realidade, nós não queremos, nós vivemos em desconforto, né? A palavra até diz assim, tudo dá em graça. Paulo fala isso em Tessalonicenses. Por quê? Porque nós não somos gratos, nós ficamos sempre reclamando, né? Se chove muito, reclama. Se não chove, reclama. Se tem muita água, reclama. Se não tem água, reclama. Se tem pouco dinheiro, reclama. Se tem muito, reclama. Se tem... Gente, é sempre uma murmuração. Fala a verdade. Mas nós estamos aqui trazendo uma palavra, queridos, de comunhão para auxiliar eu e você nessa caminhada do desconforto. Vamos lá, eu estou usando o personagem Abrão, a sua chamada no capítulo 12 de Gênesis, e eu já falei, amados, sobre a primeira e segunda parte. Na terceira, eu quero falar algo tremendo que existe na chamada com visão a sermos escolhidos, aleluia. E quero também enviar um abraço para os meus irmãos de Laranjal Paulista, glória a Deus por isso. Vamos lá então, versículo 3, Deus diz assim para Abrão: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gente, quando a gente lê o texto, é preciso voltar para o texto para entender a profundidade do texto. E isso é preciso fazer no espírito, com oração. Orando e lendo, para poder ter a revelação e a clareza da forma que Deus está falando. Primeiro, Deus está chamando um homem. Segundo, Deus disse ao homem o que ele tinha que fazer no conteúdo da sua chamada. O que ele tinha que fazer? Sair da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do pai dele. E ir para onde? Para o lugar que Deus tem. Então, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos caminhando no propósito de Deus, né, em meio aos desconfortos que acontecem, e eu vou dizer a vocês por que acontecem os desconfortos. Porque nós estamos na terra. A terra ainda não foi purificada. A terra, ela é governada pelo maligno. A própria Bíblia diz que o príncipe desse mundo é o maligno. A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então isso aqui, o governo do mundo, irmãos, é do maligno. E eu e você estamos aqui. Mas por que estamos aqui? Porque essa é a nossa universidade. Essa é a nossa faculdade. Esse é o curso que temos que cumprir para ser aprovado. Glória a Deus pelo curso da vida. Deus deu a você o curso da vida. Eu, por exemplo, já estou na faculdade da vida há 58 anos. Espero, amados irmãos, ser aprovado ainda. Muito bem, então aqui tem algo muito forte na palavra que Deus está falando a Abraão. E Deus disse assim: abençoarei os que te abençoarem. Puxa, é forte isso, irmãos. Então Deus está querendo dizer o seguinte: se você foi chamado de Deus, aqueles que abençoar você vão ser abençoados. Por isso que nós temos que ter uma boca abençoadora. Nós temos que aprender a ser abençoador. Quando nós não somos abençoador, nós angariamos para nós o quê? Maldição. Não é assim? Então nós não podemos citar qualquer pessoa, irmãos, principalmente pessoas que são de Deus. A igreja, né, o sacerdócio, citar com menosprezo, porque eu posso angariar uma maldição para mim de graça. Olha o que Deus está falando para Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem. Quanta crítica em relação a nós, a você, a mim.
uma decisão que você toma, as pessoas, ao invés de te abençoar, te criticam. Ficam olhando. Hoje nós vivemos num mundo, irmãos, um mundo matemático. As pessoas ficam fazendo matemática da sua vida, fazendo conta da sua vida, não é assim? Abençoarei quem te abençoar. Vamos aprender uma lição aqui? Nós só podemos ter boca abençoadora, mãos abençoadoras. Nós não podemos, queridos, sair desse foco, porque senão a maldição vai correr atrás de cada um de nós. E como ninguém quer ser amaldiçoado, claro, é óbvio, precisamos então ser abençoador. Se você aprender a lição de ser abençoador, sua vida será abençoada. O reino de Deus como é? O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse uma semente na terra. Se você planta, você colhe. E o que você plantar, você vai colher, obviamente. Então, abençoador. Deus está falando, abençoarei aqueles que te abençoarem. E amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Se alguém amaldiçoa alguém, é impossível esse alguém ser abençoado. O próprio Deus está falando que será amaldiçoado. Não é Deus que está amaldiçoando, é a própria atitude, a própria situação. Então, as pessoas de hoje, o nosso povo, precisamos aprender essa lição. É a lição da bênção. Em Abraão, na chamada, nós precisamos aprender a abençoar. Muitas vezes é um pouco desconfortável para você abençoar quem fala mal de você? Sim. É desconfortável, entre aspas, amar quem não te ama? Sim. É desconfortável falar bem de quem fala mal de você? Sim. É desconfortável você sentar à mesa com quem você sabe que não gosta de você? Sim. Mas a Bíblia está dizendo que eu preciso abençoar. Eu não posso, irmãos, andar nos meus desconfortos e tomando uma posição de isolamento por causa do desconforto. O que acontece com as pessoas? Elas se isolam porque não estão confortadas, sentado na mesa, com quem elas não acreditam, não confiam. Então elas tomam a seguinte decisão, elas se isolam. Não existe isso. Por isso que os grupinhos nas comunidades é uma realidade. Porque as pessoas se aproximam de quem elas mais gostam. Então, por exemplo, tem um grupinho que se gosta, está ali 5, 6. Aí está daquele lado 5, 6, daquele lado 5, 6, assim vai. E isso, irmãos, é recorrente nas reuniões da igreja, isso é recorrente no meio dos pastores. Ah, eu só vou chamar para vir aqui quem eu gosto. Então as pessoas não observam a vontade de Deus. As pessoas dificilmente observam e seguem a vontade de Deus, porque elas usam o quê? A sua verdade, a sua vontade, o seu querer. Então, voltando ao tratado de Deus, quando chamou Abraão, foi por isso que ele disse, saia da sua terra, saia dos seus costumes, saia do seu temperamento, saia de você, saia daquilo que você acha que é verdade, saia do meio de seus parentes, saia do costume dos seus parentes, saia da sua terra, saia da casa de seu pai, saia da cultura que você aprendeu, deixa Deus ser Deus na sua vida, comece a ser abençoador a partir de agora. Deus está falando comigo e com você neste momento, e Deus está dizendo, aprenda a ser abençoador. Quando você aprender a abençoar pessoas, Deus vai te abençoar muito mais. Você sabe por que muitas vezes nas nossas vidas as maldições nos seguem, nos perseguem? É verdade, não é que muitas vezes nas nossas vidas nós estamos cansados de tanta maldição. E ficamos pensando, não é possível o que acontece comigo. Meu Deus, tem pessoas que dizem assim, pastor, só nesse ano eu bati o carro 4 vezes. Pastor, nesse ano o ladrão entrou na minha casa 4 vezes.
Pastor, nesse ano teve briga familiar, assim, ó, perde de vista o número de vezes que a família brigou numa reunião de familiar. Sabe, queridos, está faltando bênção. Mas não está faltando bênção de Deus, porque Paulo em Efésios nos ensina que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. O que está faltando, amados irmãos, é sermos abençoadores. O que está faltando é mudar, amados irmãos, essa coisa que tem dentro da gente de separação, de divisão, essa coisa que tem de montar o nosso próprio grupinho. Meus amados e queridos irmãos, com a internet, com o sistema internet muito avançado, a gente vê muito isso, né? Os grupos, eles são fechados, não é? Então as pessoas, elas selecionam pessoas para o seu grupo. E aí monta seus grupos, né? Quantos grupos nós temos no celular? Puxa, fechamos os grupos. Você sabe o que Deus quer, o que Deus deseja? É que sejamos um com a vontade de Deus. Sejamos um com o propósito de Deus. Aqui, na chamada de Abraão, e na palavra de hoje, sobre o desconforto, Deus tem um propósito. No seu desconforto, Deus tem um propósito. E Deus vai te levar a viver a realidade do conforto celestial, que é o melhor. Do conforto divino, que é a presença de Deus em nós. Essa visão de ter um grupo seleto é muito séria, queridos. Essa visão nos remete a uma palavra difícil, que é divisão. Divisão é falta de visão. Divisão é quando os pensamentos se diferem. Agora, não dá para entender que existe somente uma Bíblia, um Espírito, um Deus, um batismo, uma fé. E tais pessoas se dividem, não dá para entender. Mas estamos ganhando uma realidade com essa palavra, com Abraão, nosso personagem. Ore comigo. Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por esse momento. Deus fica conosco. Deus abençoe a cada instante. Oh, querido Deus, a vida de todos os nossos irmãos. Abençoe, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã nós continuamos. Fica comigo. Um beijo no seu coração.